hoje está tendo um evento ali na Vila Belmiro, né? Também temos as ruas ao redor da Vila Belmiro estão bloqueadas por conta, claro, do aniversário da Vila Belmiro, também do Dia das Crianças, por que não, né? E vocês lembram daquela declaração do Marcelo Pirillo Teixeira que ele dizia? Falou isso há 20 dias atrás. No aniversário da Vila Belmiro teve jornalista cravando aí, né? Teve jornalista cravando aí. No dia 12 de outubro, o Santos vai começar a vender as cadeiras e camarotes para a construção da nova arena do Santos Futebol Clube, em conjunto com a W Torre. No dia 12 de outubro, será anunciado o name rights da Vila Belmiro, da nova Vila Belmiro. O Santos vai fazer uma negociação milionária. Pois bem, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Dia 12 de outubro. Eu pergunto para vocês, vai acontecer hoje o anúncio da venda, do início das vendas das cadeiras e camarotes? A resposta é não. É por isso que quando me perguntam, Marcão, você acha que a nova arena vai sair? Eu digo, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. No aniversário do Santos Futebol Clube em 2023, eu caí nessa. Fizeram lá um evento no tal do Blue Med em Santos. Disseram, olha, nesse dia vai ser anunciada a venda de cadeiras e camarotes. O que eu fiz? Saí de São Paulo, era um sábado, fui até o Blue Med, cantei Didi, cantei Quando Te Encontrei, É Tarde Demais. Esse tem qualidade, hein? Caroline, dancei ao som do Raça Negra e nada da venda de cadeiras e camarotes. Então eu não acredito mais nessa balela, espero que um dia saia, torço para que saia, volto a dizer, eu adoro a Vila Belmiro, mas não tem mais condições de ser o estádio principal do Santos Futebol Clube. Pode receber jogos da base, pode receber jogos do feminino, pode receber jogos até do Campeonato Paulista ou de times intermediários do futebol brasileiro. Mas grandes jogos merecem grandes palcos. E a Vila Belmiro hoje, com toda a sinceridade do mundo, não pode ser mais o palco principal do Santos Futebol Clube. Não pode mais. Não pode mais. A nova Vila Belmiro pode ser? Olha, pode, 30 mil lugares. Se de fato ela sair do papel, eu acho que 30 mil lugares para uma arena mais moderna, em condições de receber um time do tamanho do Santos, eu não vejo problema nenhum. Até porque, venhamos e convenhamos, a média de público do Santos é de 10 mil torcedores. Então, se o novo estádio tiver realmente a capacidade para 30 mil e o Santos tiver essa média de público, estamos falando em 3 vezes mais do que realmente o Santos tem levado aos estádios nos últimos anos, né? Então já seria um grande ganho, tá certo? Então tá aí, parabéns ao Estádio Urbano Caldeira, parabéns ao Santos, parabéns ao torcedor do Santos Futebol Clube, que hoje comemora aí 109 anos da sua casa. Volto a dizer, amo a Vila Belmiro, mas ela precisa de uma reforma urgente. A Vila Belmiro atual não comporta mais o time da grandeza do Santos. Kleber Lopes, grande abraço pra você, tá dizendo esse Teixeira incompetente, misericórdia. Elierso Silva Martins, Júnior Zanon, Marcão, tá mais fácil achar ETs no 31 Atlas do que o Santos ter um estádio novo. Mamãe, hein? Foi longe, hein? Eupídio Alves, Santos em 11 jogos não fará 10 pontos. Temos que torcer para que o Sport, Juventude, Vitória, Fortaleza não ganhe mais. Carlos Martins, falar em Raça Negra, lembrei do dia que o Marcão se declarou para a Varandete no Instagram. Ih, mamãe, é verdade.
É verdade esse dia aí, cara. A Varandete sempre foi uma personagem misteriosa. Só que aí eu cometi um grande erro, né? Um grande erro. Eu fui postar uma homenagem pra Varandete, que é minha esposa há 12 anos, vai completar 13 anos que eu sou casado agora em janeiro. E... pô, eu ia postar no Facebook, que é uma rede pessoal minha, pô. O Facebook é Facebook. Eu não gosto de misturar minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? Pô, sem querer, cara. Quando eu fui postar a homenagem pra Varandete, ou era dia dos namorados, ou era dia de casamento, eu não sei, ou era aniversário dela, eu fui lá e postei nas redes sociais do Varanda Futebol Debate. É uma cilada, Bino. Aí não teve jeito. Aí não tem qual é. Aí, meu amigo, aí acabou o mistério. Durante anos e anos e anos, as pessoas perguntavam: ô Marcão, você é casado com a Varandete? Eu dizia: não sei, eu sou casado. Marcão, mas a sua aliança lembra da Varandete, Marcão? Esse tem qualidade, hein? Eu dizia: é uma mera coincidência. Uma mera coincidência. De repente, eu faço essa, né? Acabo com a personagem. Mas tá aí, faz parte, é o amor. É, meus amigos varandeiros, é a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Aliás, deixa eu mandar um beijão pra Varandete. Grande Varandete. Varandete tá mais sumida que perna de cobra, né? Por onde que anda a Varandete, hein? Mamãe. A Varandete tá mais sumida que perna de cobra. Vamos falar sobre o peixe, vamos falar sobre o glorioso alvinegro praiano. Olha, eu quero começar falando sobre o Robinho Júnior. O Portal UOL trouxe uma informação nos últimos dias, trazendo a seguinte notícia, né? Que representantes do departamento de scout da Inter de Milão estarão na Vila Belmiro na próxima quarta-feira acompanhando Robinho Júnior. E não é a primeira vez que representantes desse clube italiano da Inter de Milão estão aqui no Brasil, né? Já estiveram em outra oportunidade. Estarão mais uma vez nesta quarta-feira para acompanhar o Robinho Júnior. Robinho Júnior, que é jovem jogador do Santos, teve alguns minutos em campo, né? Bons minutos. Ele jogou a partida, não contra o Ceará. Contra o Ceará, o Robinho Júnior não entrou, né? Ou entrou só no finalzinho. Contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio de Porto Alegre, na Vila Belmiro, o Robinho Júnior jogou alguns minutos e foi muito bem. Olha, veja bem. Fala um pouco sobre o Robinho, tá? Acho que o Robinho é um jogador de muito potencial. Eu vejo uma expectativa que está sendo criada pelo Robinho que é muito alta e tenho medo que ele não consiga corresponder, tá? Eu tenho medo que ele não consiga corresponder a essa alta expectativa que tem sido criada sobre o nome dele. O Robinho já mostrou muita personalidade. O Robinho Júnior é um jogador de talento. É um jogador que tem até algumas características semelhantes ao pai, né? Que fez um nome no Santos Futebol Clube. No futebol, o meu ídolo é o Robinho. É o pai do Robinho Júnior. No futebol, deixando muito claro, nas 4 linhas, né? Antes que os lacradores venham me perturbar. Mas, para mim, o maior jogador que eu vi com a camisa do Santos, se chama Robinho, tá? Se chama Robinho. Respeito demais o Neymar. O Neymar, tecnicamente, é superior ao Robinho pai, né? Eu acho que ele é mais jogador. Mas, para mim, em termos de importância, eu tenho 42 anos. No meu entendimento, o Robinho pai é o principal jogador da minha geração. Tá? É ele que fez o torcedor do Santos voltar a sorrir. Aquela geração de 2002, para minha geração, ela é mais importante que a geração de 2009 e 2010. Tá certo? Porque todos nós sabíamos a angústia que o torcedor do Santos passava até 2002. Então, o Robinho pai, para mim, é o maior ídolo que eu tenho dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, tá certo? Aí ele comete um erro grave na sua vida pessoal e tá pagando por isso e tem que pagar mesmo. Isso é uma outra história, tá bom? Então, se cria uma expectativa muito grande, né, com o Robinho Júnior.
Por exemplo, a Inter de Milão está de olho no Robinho Júnior, né? A Inter de Milão está de olho no Robinho Júnior. O Robinho Júnior tem características para jogar no futebol italiano? Eu não acho que tenha, tá? Então eu fico sempre muito preocupado, porque eu não sei até que ponto essas notícias são plantadas ali por empresários. Porque, veja, se nós olharmos o Robinho Júnior, a trajetória do Robinho Júnior, qual é? O Robinho Júnior, na base, não era titular absoluto. Concordam comigo? Não era titular absoluto. No profissional do Santos, ele não é titular. Tem pouquíssimos minutos. Aí você vê uma notícia dizendo que a Inter de Milão está de olho no Robinho Júnior. Chama muito atenção. Porque, primeiro, o futebol italiano, ele sempre prioriza jogadores de maior força física. Quantos e quantos jogadores vimos indo para a Itália e não conseguindo jogar? É um futebol muito difícil, um futebol de força física, é um futebol onde se prioriza muito a defesa, os atacantes mais franzinos costumam ter dificuldade para se adaptar ao futebol italiano. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de informação. Me preocupa justamente o que passa na cabeça do jogador e me preocupa a intenção por trás dessas notícias. Eu acho que antes de pensar na Europa, o Robinho Júnior precisa pensar em se fixar no profissional do Santos. Eu ainda não tenho a certeza que o Robinho Júnior está pronto para ser um jogador importante no time principal do Santos. Eu tenho a expectativa, como todos vocês possuem a mesma expectativa. Só que para isso, ele precisa ter mais minutos. Aí é uma responsabilidade do Juan Pablo Vojvoda de dar essa minutagem a ele. Mas eu fico muito preocupado com essas informações que normalmente me dão a impressão de ser algo plantado por empresários. Porque é muito estranho, né? É muito estranho que uma Inter de Milão esteja de olho num jogador com essas características, com poucos minutos em campo. Se é um time de Portugal, se é um time da Ucrânia, você começa a juntar os pontos e falar, olha, pode fazer sentido. Mas uma Inter de Milão estar de olho no Robinho Júnior? Não sei se tem tanta verdade nesse assunto. De qualquer forma, falando sobre o Robinho, não é momento de pensar em saída do Robinho Júnior, ele precisa se firmar no Santos. Vejam o caso do próprio David Washington, que está escanteado no Chelsea, porque queimou etapas, saiu antes, né? Saiu antes realmente de estar pronto, preparado, não tinha se formado ainda como profissional, faltava a ele alguns fundamentos importantes, principalmente casca, minutagem no profissional, foi para o Chelsea e agora está escanteado. Fez um contrato de 6 anos. Em termos financeiros, um espetáculo para o David Washington. Em termos esportivos, um mico. Então o Robinho Júnior tem que ter a cabeça no lugar, precisa entender que ainda não conquistou absolutamente nada na sua carreira e eu sinceramente tenho muito medo dessas informações. Agora, dito isso, eu acho que o Vojvoda tem que colocar esse garoto aos poucos. Eu entendo o seguinte, todo jogo, independente do que esteja acontecendo em campo, o Robinho Júnior obrigatoriamente precisa jogar de 15 a 20 minutos. Por quê? Para que, de forma natural, ele ocupe o seu espaço e tire um pouquinho, né? E tire um pouquinho desta ansiedade por parte dele, por parte das pessoas que estão ao seu redor e também por parte do torcedor. Então, como que você quebra essa ansiedade? Você vai colocando o jogador todas as partidas de forma meio que necessária, ou seja, você força a introdução desse garoto no time principal do Santos. Independente do placar que estiver no jogo, você coloca o Robinho por pelo menos 15 a 20 minutos todo jogo. Automaticamente esse jogador vai virar uma peça importante. Então é assim que você desenvolve um garoto. Você não pode esconder ele, como muitas vezes estamos vendo nas categorias de base do Santos. Veja o caso, por exemplo, do Ian, jogador que é relacionado e não joga.
Entre outros jogadores, Luka Meireles, que saiu do Santos para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com pouquíssimos minutos jogados. Então tá na hora do Santos não só relacionar os seus jovens jogadores, mas como também colocar para jogar. E eu acho que é assim que tem que ser feito com o Robinho Júnior. É assim que tem que ser feito com o Robinho Júnior. Mas essa euforia exagerada, ela me preocupa demais. Ela me preocupa demais. Acho que o Robinho tem muitas condições de ser um grande jogador. Não acho que chegará perto do pai. Essa é minha opinião. Essa é minha opinião. Eu acho que o Robinho, por maior qualidade que tenha, dificilmente chegará próximo da qualidade do pai. A não ser que ele evolua demais nos próximos anos. Mas eu não acredito de verdade que o Robinho Júnior vai chegar próximo à qualidade do Robinho pai. Se chegar a 50% do que o pai dele foi como jogador, ele vai ser um grande jogador. Um grande jogador. Um grande jogador. Tá certo? Então tá aí sobre Robinho Júnior, né? Robinho Júnior que deve começar no banco de reservas na próxima quarta-feira. E existe uma expectativa gigante, né, do torcedor do Santos que vai à Vila Belmiro para ver Robinho Júnior no próximo domingo. E é natural que esteja, que se tenha essa expectativa, porque, é claro, Santos e Corinthians lembra Robinho. Santos e Corinthians pode ser um grande palco para o Robinho Júnior incendiar a Vila Belmiro. E foi isso que vimos contra o Grêmio, hein? Quando o Robinho Júnior entrou em campo, quando ele pedalou, quando ele, né, rabiscou pela direita, olha, veio à mente de todos, né, os anos de 2002, 2003, né, onde o Robinho Júnior fazia alegria, o Robinho pai fazia alegria da torcida na Vila Belmiro. Eu que cansei de ver o Santos em campo naquele ano de 2002, ali como torcedor e não como cronista, né? Mas no ano de 2002 eu fui em praticamente todos os jogos do Santos como mandante. Eu acho que eu estive em 70% dos jogos de 2002, quando o Santos jogou na Vila Belmiro, como torcedor, claro. E quando o Robinho pai pegava na bola, a arquibancada levantava. E eu senti algo muito parecido com isso, né? Quando o Robinho Júnior foi pra cima do Grêmio ali, batendo escanteio, levantando a galera, pedindo o apoio do torcedor. Então, estamos presenciando, claro, muito provavelmente o surgimento, né, de um grande jogador. Mas é preciso calibrar essa expectativa para que não haja frustração. É preciso calibrar essa expectativa para que não se crie uma expectativa acima do normal e ela não consiga ser correspondida, né?